O cheiro a café requentado e a tinta fresca pairava no ar da sala 302 da conceituada Faculdade de Design de Lisboa. Amara Lopes inspirou fundo, tentando absorver a promessa da manhã, a esperança tênue que cada novo semestre trazia consigo. Aos 22 anos, aluna bolseira no curso de Design de Comunicação, carregava o peso dos sonhos da família e a ambição silenciosa de provar que o seu lugar era ali, entre as paredes brancas e os IMAX reluzentes que pareciam sussurrar histórias de um futuro brilhante. Um futuro que, para ela, parecia sempre estar do outro lado de um vidro espesso e invisível. O seu cabelo afro, hoje apanhado num elaborado turbante de tecido africano, cujas cores vibrantes contrastavam com a sua blusa bege, comprada em saldos, era uma coroa de desafio num mar de cabelos lisos e madeixas cuidadosamente estudadas. Os seus olhos castanhos escuros, grandes e expressivos, percorreram a sala, captando os grupinhos já formados, as gargalhadas confiantes, a facilidade com que os outros ocupavam o espaço. Era o início do segundo ano, e a sensação de ser uma peça que não encaixava perfeitamente na engrenagem ainda persistia. Uma comichão constante sob a pele. Vinda de um bairro na Amadora, onde as cores eram mais cruas e as dificuldades mais palpáveis, a faculdade no centro de Lisboa era outro universo. Cada viagem de comboio e metro era uma transição, uma mudança de pele quase literal. Ali as palavras tinham outro peso, os códigos eram outros, e Amara sentia que precisava de um manual de instruções que ninguém lhe fornecera. Constança Vasconcelos entrou na sala como se fosse a dona do espaço, o som dos seus saltos baixos, mas caros, a ecoar discretamente no soalho de madeira. Loira, olhos azuis gélidos que pareciam catalogar tudo e todos, um sorriso que não chegava aos olhos. Popular, filha de um conhecido arquiteto, Constança personificava tudo o que Amara não era. Trocaram um olhar fugaz. Amara desviou o seu primeiro, sentindo a avaliação fria que emanava da outra jovem. Não era hostilidade aberta, nunca era. Era algo mais subtil, mais corrosivo. Uma indiferença polida, um questionamento silencioso da sua presença ali. Ao seu lado, Sofia Pereira, uma colega de cabelo curto e desalinhado, com óculos de massa coloridos, sorriu-lhe. Sofia era uma das poucas lufadas de ar fresco naquele ambiente por vezes rarefeito. Ansiosa pelo projeto do semestre? Perguntou, a voz baixa e conspiratória. Amara forçou um sorriso. Depende do tema e do grupo. A professora Helena Monteiro, uma mulher de meia-idade com um ar distinto e uma reputação de exigência e justiça, entrou na sala e o burburinho cessou. Trazia consigo a aura dos que detêm o poder de moldar futuros. Bom dia a todos. Este semestre, o projeto principal será um desafio interdisciplinar. Irá trabalhar em grupos para desenvolver uma campanha de comunicação integrada para uma ONG de apoio a refugiados aqui em Lisboa. Queremos propostas inovadoras, sensíveis e, acima de tudo, eficazes. Um murmúrio de excitação e apreensão percorreu a sala. Amara sentiu um aperto no estômago. Trabalhar em grupo. Era sempre a parte mais difícil. A formação dos grupos foi um bailado social complexo e, para Amara, doloroso. Viu os acenos, os sorrisos combinados, os sussurros que selavam alianças. Ninguém a convidou diretamente. Ficou à espera, sentindo o calor a subir-lhe ao rosto, a familiar sensação de invisibilidade a querer engoli-la. Sofia já tinha sido reclamada por outro grupo, lançando-lhe um olhar de desculpa. Foi então que a voz de Constança soou, clara e com uma falsa generosidade que fez Amara estremecer por dentro. Amara, ainda não tens grupo? Podes juntar-te a nós se quiseres. Temos a Beatriz e o Tiago. Beatriz Alvim e Tiago Soares, ambos igualmente bem-nascidos e parte do círculo de Constança, sorriram com a mesma cortesia vazia. Engolindo em seco, Amara anuiu. Obrigada, Constança. Seria ótimo. Ótimo, pensou com amargura. Como entrar na jaula dos leões por vontade própria. As primeiras reuniões do Grupo Alfa, nome escolhido por Constança, claro, estabeleceram o tom. Decorriam quase sempre em cafés da moda perto da faculdade ou no espaçoso apartamento dos Vasconcelos, no Restelo, lugares onde Amara se sentia deslocada com as suas calças de ganga e a mochila a tiracolo. Constança liderava com uma autoridade natural, as suas ideias raramente questionadas por Beatriz ou Tiago. Quando Amara sugeria algo, a resposta era invariavelmente um sorriso condescendente de Constança. Interessante, Amara. Uma perspectiva diferente. Mas não sei se enquadra bem na nossa visão mais mainstream. Ou talvez essa ideia seja um pouco demasiado nichada. Precisamos de algo com um apelo mais universal.
As suas contribuições eram sistematicamente postas de lado, ou pior, reapareciam mais tarde, ligeiramente alteradas, como se fossem ideias originais de Constança. Amara começou a reconhecer o padrão. Ela falava, era ignorada ou diminuída, e depois via a essência da sua proposta ser adotada pelo grupo, mas sem qualquer crédito para si. A frustração era uma bola de fogo no seu peito. Mas como reclamar? Como provar a subtileza daquele roubo intelectual, daquela constante desvalorização? Qualquer queixa soaria a azedume, a incapacidade de trabalhar em equipa. As tarefas eram distribuídas de forma desigual. Amara ficava com a pesquisa morosa, a organização de ficheiros, a formatação de apresentações, o trabalho de bastidores, invisível e consumidor de tempo. A parte criativa, a conceptualização, o design gráfico apelativo, isso era reservado para Constança e ocasionalmente para os outros dois, que pareciam satisfeitos em seguir a corrente. Amara, querida, importas-te de tratar da transcrição destas entrevistas todas com os voluntários da ONG? És tão boa nessas coisas detalhadas, dizia Constança, com um piscar de olho a Beatriz. E Amara, engolindo a raiva, passava noites em claro a transcrever horas de áudio, enquanto os outros brainstormavam os conceitos visuais. A sua mãe, ao telefone, sentia a tensão na sua voz. Filha, está tudo bem? Pareces cansada. Estou bem, mãe. Só muito trabalho na faculdade. Como explicar à sua mãe, que tanto se sacrificara para que ela pudesse estudar, que o cansaço não vinha só do trabalho, mas da luta constante para simplesmente existir naquele espaço? Um dia, Amara chegou à reunião com uma proposta de logótipo para a campanha, inspirada em padrões de tecidos de vários países africanos, simbolizando a diversidade e a resiliência dos refugiados. Tinha passado o fim de semana a trabalhar nele, o coração a vibrar com uma excitação que há muito não sentia. Constança olhou para os esboços com a ponta dos dedos, como se pegasse em algo sujo. É colorido, Amara. Mas não achas um bocadinho étnico demais? Acho que precisamos de algo mais limpo, mais moderno, menos carregado, sabes? Carregado? A palavra ficou a pairar no ar, pesada. Tiago encolheu os ombros, Beatriz olhava para as unhas. Sim, talvez um pouco agressivo visualmente para o público-alvo. Constança continuou, a voz suave. Queremos transmitir esperança, não sei, conflito tribal. Amara sentiu o sangue fugir-lhe do rosto. Conflito tribal? A sua voz saiu mais trêmula do que pretendia. A ideia era celebrar a riqueza cultural, a força que vem da diversidade. Claro, eu percebo a intenção, disse Constança, arrumando os esboços de Amara debaixo de uma pilha de papéis. Mas, realisticamente, não vai funcionar. Vamos explorar outras vias. E o assunto morreu ali. 2 semanas depois, o conceito de padrões entrelaçados apareceu numa proposta de Constança, mas com uma estética depurada, minimalista, despojada de qualquer referência cultural específica, tornando-se frio e genérico. Sofia era a sua única confidente. Ela está a fazer-te gaslighting, Amara, disse Sofia, um dia, depois de Amara lhe contar com lágrimas nos olhos mais um episódio de desvalorização. Ela rouba as tuas ideias e faz-te sentir que és louca ou incompetente. Tens de a confrontar. Confrontar como, Sofia? Ela é escorregadia como um peixe. Vai negar tudo, vai fazer-se de vítima, dizer que estou a ser sensível demais ou que não sei trabalhar em equipa. E quem é que eles vão acreditar? Em mim, a bolseira do bairro, ou na Constança Vasconcelos? A dúvida sobre si mesma começou a instalar-se como um fungo. Talvez Constança tivesse razão. Talvez as suas ideias não fossem assim tão boas. Talvez ela não tivesse o que era preciso. As suas notas, antes impecáveis, começaram a ressentir-se. Passava mais tempo a remoer as injustiças do que a concentrar-se. O prazer que antes sentia no design estava a ser substituído por uma ansiedade constante. Numa tarde particularmente cinzenta, depois de uma reunião de grupo, onde Constança apresentara como sua uma solução gráfica que Amara tinha esboçado dias antes, Amara sentou-se num banco do Jardim da Estrela, perto da faculdade, e deixou as lágrimas virem. Sentia-se exausta, derrotada. O telemóvel vibrou. Era um e-mail da coordenação do curso a anunciar um concurso de design de cartazes para uma campanha de sensibilização sobre saúde mental nos jovens, promovido pela Câmara Municipal de Lisboa. O prémio era um estágio de verão numa conceituada agência de publicidade. Um estágio. A palavra brilhou no meio do seu desespero. Era uma oportunidade, uma forma de contornar o bloqueio que Constança representava. Mas a ideia de criar algo sozinha, de se expor novamente, era assustadora. E se falhasse, só confirmaria as insinuações de Constança.
Tens de participar, disse-lhe Sofia, com uma convicção feroz quando Amara lhe falou do concurso. Esquece o grupo, esquece a Constança. Faz isto por ti, mostra do que és capaz. Durante as semanas seguintes, Amara mergulhou no projeto do concurso como uma náufraga a agarrar-se a uma tábua. As noites eram passadas no seu pequeno quarto na Amadora, a luz do candeeiro a projetar a sua sombra curvada sobre a secretária. Escolheu focar-se na pressão específica que os jovens de minorias étnicas e de meios desfavorecidos sentiam na máscara de força que muitas vezes tinham de usar. O seu conceito era fragmentos de sombra e luz, explorando visualmente a dualidade entre a dor escondida e a resiliência visível. Usou cores fortes, tipografia expressiva e uma fotografia que tirara a uma prima mais nova, cujo olhar continha um universo de desafios e esperanças. Constança, claro, soube do concurso e da participação de Amara. «Ainda tens tempo para concursos, Amara?» perguntou-lhe, com um sorriso falsamente admirado, durante uma pausa nas aulas. «Com tanto trabalho no nosso projeto de grupo, és mesmo uma supermulher». A insinuação era clara. Amara estava a negligenciar as suas responsabilidades. Amara apenas sorriu de volta, um sorriso que não denunciava a tempestade dentro de si. «Consigo gerir, Constança». Pela primeira vez sentiu uma pequena faísca de desafio. O trabalho no cartaz estava a dar-lhe uma força que desconhecia. A tentativa de falar com a professora Monteiro sobre a dinâmica do grupo fora desastrosa. Amara gaguejara, incapaz de articular a subtileza da manipulação de Constança. Mostrar alguns e-mails onde Constança lhe pedia para refazer tarefas já feitas ou lhe dava informações contraditórias, mas eram provas circunstanciais. A professora, embora não fosse hostil, pareceu ver a situação como um mero conflito de personalidades, comum em trabalhos de grupo. Amara dissera com um suspiro paciente: o mundo do design é competitivo. Terá de aprender a impor-se, a comunicar de forma mais assertiva. Tenha certeza que não há apenas um mal-entendido aqui? Constança é uma aluna excelente, sempre muito colaborativa. Amara saíra do gabinete da professora com um nó na garganta. Colaborativa. A palavra ecoava como uma piada cruel. Sentia-se completamente sozinha, como se estivesse a gritar num quarto à prova de som. A data da entrega do projeto de grupo aproximava-se e a tensão era palpável. A apresentação final seria perante um painel de professores e alguns profissionais convidados. Constança estava no seu elemento, delegando as últimas tarefas, ensaiando a sua parte da apresentação com uma confiança inabalável. A contribuição de Amara fora reduzida a alguns slides técnicos e a organização da bibliografia. O logótipo oficial da campanha, desenhado por Constança, era elegante, minimalista e, para Amara, completamente desprovido de alma. Uma versão higienizada e esvaziada da sua ideia original dos padrões entrelaçados. Na véspera da apresentação, enquanto revia os slides no seu computador portátil, Amara sentiu um arrepio. Uma parte significativa da pesquisa iconográfica e das justificações conceptuais que ela tinha desenvolvido para o seu logótipo original, o étnico demais, estava agora incorporada na secção de Constança, adaptada para justificar o design clean que o grupo adotará. As suas palavras, a sua pesquisa, retorcidas para servir a narrativa de outra pessoa. Era a gota de água. Uma raiva fria e lúcida começou a subir-lhe pela espinha. Não era a fúria cega de antes, mas uma clareza cortante. Ela tinha sido ingênua, tinha permitido que o medo a silenciasse. Mas já não. O trabalho no seu cartaz para o concurso tinha-lhe mostrado que a sua voz, a sua visão, tinham valor. Na manhã da apresentação, Amara escolheu a sua roupa com um cuidado ritual. Um vestido simples, de um azul profundo e o seu turbante mais vibrante. Olhou-se ao espelho. Os seus olhos ainda continham sombras, mas havia uma nova luz a acender-se neles. Uma determinação que vinha de um lugar profundo de autorrespeito. Não sabia o que ia acontecer, mas sabia que não ficaria em silêncio. O anfiteatro estava cheio. Professores, alunos, os profissionais convidados. O grupo Alfa foi chamado ao palco. Constança começou a apresentação. A voz clara e confiante, os slides a sucederem-se com uma perfeição ensaiada. Quando chegou à secção do conceito visual e do logótipo, ela discorreu com eloquência sobre a importância da simplicidade universal e da comunicação intercultural depurada. Amara ouvia, o coração a bater com força contra as costelas. Chegou à secção de perguntas e respostas. Um dos profissionais convidados, um diretor criativo de uma agência conhecida, dirigiu-se a Constança. Parabéns pela apresentação. Muito profissional.
Fiquei particularmente interessado na vossa justificação para a paleta de cores e a simbologia dos elementos gráficos do logótipo. Poderia elaborar um pouco mais sobre o processo de investigação que vos levou a estas escolhas específicas? Constança sorriu, parecendo momentaneamente apanhada de surpresa. Começou a responder, mas a sua explicação pareceu vaga, recorrendo a jargões de design sem a profundidade que a pergunta exigia. Hesitou. Olhou para Tiago e Beatriz, que pareceram igualmente perdidos. Foi então que Amara deu um passo em frente. Não pediu licença. A sua voz, quando falou, era calma, mas carregada de uma autoridade inesperada que fez várias cabeças virarem-se na sua direção. Se me permite, começou Amara, dirigindo-se diretamente ao diretor criativo, a pesquisa original para a simbologia e a paleta de cores partiu de um estudo aprofundado sobre os padrões têxteis e as cores tradicionalmente associadas à resiliência e à comunidade em várias culturas, de onde provêm muitos dos refugiados que a ONG apoia. A ideia inicial era criar um logótipo que celebrasse essa diversidade de forma explícita. Ela continuou, descrevendo com paixão e detalhe a sua pesquisa, os significados por detrás das cores que tinha proposto originalmente, a forma como os padrões se poderiam entrelaçar para simbolizar união e força. Não mencionou que a sua ideia fora rejeitada ou apropriada. Apenas apresentou os factos da sua investigação, a sua visão original, com uma clareza e um conhecimento que eram inegáveis. Constança estava pálida, os lábios finos numa linha dura. Tentou interromper. Amara, creio que o senhor perguntou sobre o conceito final, mas Amara não se deixou intimidar. Olhou diretamente para Constança e depois novamente para o painel. O conceito final evoluiu, é certo, mas creio que compreender a gênese da investigação é fundamental para apreciar a profundidade ou talvez a superficialidade das escolhas subsequentes. Um silêncio pesado instalou-se no anfiteatro. A professora Monteiro observava Amara com uma expressão indecifrável, uma mistura de surpresa e seria respeito. O diretor criativo assentiu lentamente, os olhos fixos em Amara. Muito interessante essa perspectiva, jovem. Muito interessante mesmo. A restante sessão de perguntas e respostas foi tensa. Constança mal abriu a boca. Quando o grupo Alfa desceu do palco, o alívio de Amara era tão grande que as suas pernas tremiam. Sofia esperava na primeira fila, os olhos a brilhar. Conseguiste, sussurrou, apertando-lhe o braço. Tu foste incrível. Nos dias que se seguiram, o ambiente na faculdade mudou subtilmente. Cochichos seguiam Constança pelos corredores. Alguns colegas que antes ignoravam Amara agora cumprimentavam-na com um aceno de cabeça, um respeito hesitante nos olhos. A professora Monteiro chamou Amara ao seu gabinete. Amara, começou a professora, a voz mais suave do que o habitual. Queria pedir-lhe desculpa. Negligente ao não dar o devido peso às suas preocupações anteriores. A sua intervenção na apresentação foi corajosa e reveladora, e devo dizer, o seu trabalho individual para o concurso de cartazes é excepcional. Amara sentiu um nó de emoção na garganta. Obrigada, professora. A avaliação do projeto de grupo ainda está em discussão, continuou a professora Monteiro, mas posso garantir-lhe que a sua contribuição individual será devidamente reconhecida. E quanto a Constança, digamos que terá uma conversa séria com a coordenação do curso sobre ética profissional e trabalho em equipa. Não foi uma vitória estrondosa, não houve um castigo público para Constança, mas foi algo. Foi o reconhecimento. Foi a sensação de que finalmente alguém a tinha ouvido, a tinha visto. Constança passou a evitar Amara ostensivamente, o seu ar de superioridade agora tingido por uma amargura ressentida. Para Amara, isso já não importava tanto. Alguma coisa dentro dela tinha mudado. Aquele medo constante, aquela sensação de ser pequena, tinham começado a dissipar-se. Algumas semanas mais tarde foi anunciado o resultado do concurso de cartazes. Amara não ganhou o primeiro prémio. Esse foi para um aluno finalista com um conceito tecnicamente irrepreensível. Mas o seu cartaz, Fragmentos de Sombra e Luz, recebeu uma menção honrosa e um convite para expor o trabalho numa galeria municipal. Mais importante ainda, o diretor criativo que estivera no painel da apresentação contactou-a. Estava impressionado com a sua visão e queria oferecer-lhe um estágio de verão na sua agência. Naquela tarde, Amara caminhou pelas ruas da Baixa Lisboeta, o sol de primavera a aquecer-lhe o rosto. O convite para o estágio era um passaporte, uma promessa.